pode sentar. Boa noite, queridos. Que bênção, que privilégio é estarmos nessa noite, mais uma vez, adorando ao Senhor como igreja, em comunidade. O culto de adoração ao Senhor, ele não é dividido em partes, ele é contínuo. Nosso estar aqui à noite é a continuidade do culto semanal, do culto diário, da presença de Deus em nossas vidas e adoração a Deus contínua. Reservamos apenas alguns momentos para cantarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor, para ofertarmos ao Senhor e orarmos com os irmãos também. Esse é o momento que nós chamamos de momento de intercessão, momento onde a igreja se une a você, nós, como igreja, nos unimos uns aos outros, para orarmos pelos nossos desafios, pelas nossas lutas, pelas nossas demandas, pelas nossas tribulações. Também é o momento que nós nos alegramos com os irmãos, nos reunimos para orarmos, agradecendo a Deus uns aos outros. Esse momento nós chamamos de momento de intercessão. O pastor Gesiel sempre diz que é um momento não para todos, mas para aqueles que têm fé, aqueles que estão desafiados. O fato de você sair do seu lugar e vir aqui à frente não faz você mais especial do que quem não possa vir aqui à frente, quem está em casa, porque às vezes você está tão debilitado, você só tem vontade de chorar, mas não tem nem forças para chorar. Você busca refúgios em alguns lugares e às vezes não encontra. Como igreja, nós nos unimos a você nessa noite, para estarmos orando juntos, chorando juntos se necessário for, sorrindo juntos, quando necessário for também. Gostaria de ler com os irmãos 2 versículos nessa noite. Salmo número 4. Salmo número 4, verso 1 e o verso 8 diz o seguinte: responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Salmo número 4, verso 1. E o verso 8 nos diz o seguinte: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Crendo que a palavra do Senhor é verdadeira, crendo que o Senhor é alívio para a nossa angústia, e Ele pode nos trazer alívio, meio em meio às dores, meio em meio às lágrimas, mesmo quando você já não tem força até para chorar. Gostaria de desafiar você nessa noite, mais uma vez, se você assim crer, entender, quiser, tiver fé e quiser compartilhar com a igreja, tornar público o seu pedido, você sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos com você nessa noite mais uma vez, mas que não seja simplesmente mais uma vez, que seja uma noite de desafio, uma noite de fé, uma noite que você possa se lançar diante do Senhor, crendo na sua palavra, o que lemos aqui no Salmo número 4, verso 1, que o Senhor é o alívio da nossa angústia, e que Ele tem misericórdia de nós, e Ele ouve as nossas orações. Eu não estou aqui para fazer barganha com o Senhor e dizer para você que você vai ser atendido hoje, você vai ser curado hoje. Não, o Senhor é que sabe o tempo que vai fazer a cura acontecer em sua vida. O Senhor que trará alívio no tempo certo para você, porque nós estamos fora do tempo. O Senhor é atemporal, Ele age no momento que Ele quiser, da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, o mais improvável que pareça para nós. Eu queria compartilhar nesse momento 3 pedidos de orações. Vamos continuar orando pela irmã Ilma Lovise, está de alta, se recuperando. Mandei mensagem para ela à tarde, agradecendo a Deus pelas orações, pela igreja, pelo carinho da igreja para com ela. Queremos colocar diante do Senhor também o Samuel,
Uma criança de um bebezinho de 1 ano, que está internado, medicado, sendo tratado por uma bactéria, por um vírus. O Senhor possa estar com ele nesse tempo. Também eu queria tornar público também desejo. Irmãos, peço oração pelo filho do nosso vizinho. Nós temos um vizinho de apartamento ao lado. Eles têm um casal de filhos gêmeos, nasceram antes do tempo, prematuros, 5 a 6 meses, e com 2 meses, o Felipe passou o primeiro mês internado no hospital, e essa semana ele voltou ao hospital de novo, mas acabei de falar com o pai dele agora, está bem, está sendo medicado, cumprindo o tempo de antibiótico para receber alta e voltar para casa, e assim nós cremos. Mas eu queria colocar diante de essa família, para que nós oremos por ela. Irmãos, como é difícil, como é tenso, para um pai, uma mãe como filho internado, nesse caso com 2, um em casa, a menina em casa, o filho no hospital, o pai e a mãe se revezando, a mãe tem que ir porque tem que dar de mamar para o bebê. Vamos orar por eles. Anderson, o nome do casal, Anderson e Michele, e Felipe, o nome do bebezinho. Vamos orar pelo Samuel também. Creia, vamos orar por nós, vamos orar como igreja, vamos acreditar que Deus é o nosso alívio neste tempo. Pai, graças te damos pelo teu amor. Bendito seja o teu nome, ó Pai, pelo teu cuidado para com o teu povo, para com a tua igreja. Muito obrigado pelo teu cuidado para conosco, apesar de nós. Nós nessa noite, ó Deus, clamamos ao Senhor, que é o nosso alívio, e ouve as nossas orações. Nós depositamos a nossa fé em Ti, crendo que o Senhor fará o milagre acontecer. Eu não sei como está o coração do teu povo, da tua igreja que está aqui à frente nessa noite, mas Tu sabes. Tu contempla, Deus, o coração e a angústia de cada um com a sua dor, cada um com a sua tristeza, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua luta, cada um com a sua, talvez, desesperança, porque já buscou auxílio em alguns lugares, mas vem colocar diante do Senhor nessa noite, crendo, entendendo que o Senhor é o alívio para as nossas dores, para as nossas angústias. Atende, ó Deus, o clamor do teu povo nessa noite, que eles possam sair daqui, ó Deus, tocados pelo Senhor, ministrados pelo Senhor, tendo as suas forças revigoradas nessa noite, que eles não desistam, não entreguem as pontas, não abandonem o barco, mas que eles continuem firmes e confiantes no Senhor. Nós te rogamos nessa noite, crendo, ó Deus, que o Senhor trará cura para o Samuel, que o Senhor trará cura para o Felipe, o Senhor abençoará suas famílias, e logo em breve estarão testemunhando do grande milagre no Senhor pela vida deles. E os nossos demais irmãos aqui presentes, aqueles em casa, também sejam, ó Deus, atendidos pelo Senhor, tenha suas orações atendidas, contempladas, pelo poder da tua graça, pelo poder do teu amor. Em teu nome bendito que nós te oramos nessa noite, crendo e confiando que o Senhor é o nosso alívio, em quem nós oramos, Pai santo e bendito. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando, irmãos. Continue firme, continue acreditando. Não desista, não desista. Confie no Senhor. O Senhor fará o milagre nas nossas vidas. Nós vamos continuar adorando o Senhor, orando pelas crianças nessa noite. As crianças vão ser direcionadas ao ministério infantil, onde elas terão um culto especial para elas, uma linguagem acessível para o seu entendimento. Que o Senhor possa continuar abençoando você que traz seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu vizinho, para estar adorando a Deus conosco, sempre que você pode. Uma igreja com criança, uma igreja que tem muitas crianças, é uma igreja de esperança, uma igreja do presente, uma igreja do futuro, uma igreja que a gente acredita que está caminhando, uma igreja que se importa com todas as faixas etárias. Essa é uma igreja relevante nesse tempo. Gostaria de chamar as crianças que viessem aqui à frente. Nós vamos orar com elas e por elas mais uma vez. Você que está aí sentado, você até 8 anos e vai se dirigir ao Ministério Infantil, gostaria de chamar você e viesse aqui mais uma vez. Nós vamos orar com vocês.
Nós vamos orar com as crianças nessa noite, mas eu queria destacar nessa noite, de forma tão especial, que ontem foi aniversário da Aninha. A Ana, filha da Mariana, tão querida e amada por todos. Ontem fez 4 anos. Que o Senhor possa continuar abençoando a Aninha mais e mais. Vamos orar ao Senhor? Pai, te rendemos graças nessa noite mais uma vez. E te pedimos, ó Deus, de forma especial, que tu abençoe essas crianças. Continue cuidando delas, como o Senhor tem cuidado. Que elas continuem, ó Deus, sendo testemunho vivo do teu amor, da tua graça, da tua luz, por onde quer que elas passarem. Seja aqui na igreja, nas suas casas, nos condomínios, na escola, nas ruas e vielas, por onde elas passarem, que elas sejam, ó Deus, refletores da tua luz, para que pessoas sejam iluminadas, pessoas sejam alcançadas pelo teu amor e pela tua graça, que elas possam continuar crescendo em graça e conhecimento do Senhor, no Senhor, e que elas nunca venham se desviar dos teus caminhos. Que essas pessoas que se dedicam, parte do culto e adoração ao Senhor, a estar ensinando, ministrando nas vidas delas, sejam cada dia mais e mais abençoadas pelo Senhor, agraciadas com a tua graça e com o teu cuidado. Nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez, certo do teu cuidado, da tua bendita paz, em nome de Jesus, amém. Vamos levar as crianças com a salva de palmas, queridos. Parabéns aos papais. Imagina a luta sair de casa nesse frio com os pequeninos. Parabéns aos papais. Trouxeram de manhã para a escola dominical e agora trouxeram também à noite para o culto de celebração a Deus. Hoje eu estava à tarde em casa e a minha esposa, que coordena o Ministério Infantil, estava lá junto com a equipe no WhatsApp pensando, vem aí o nosso primeiro congresso de crianças aqui dia 7 e dia 8 de agosto, e vai ser uma bênção, um congresso para crianças aqui na nossa igreja. Vai ser assim muito tremendo. Nós queremos cada vez mais investir em treinamento, capacitação nesse tempo, em todas as áreas. E uma das formas que o Ministério de Ensino e o Ministério Pastoral tem é de uma parceria que nós fizemos com o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Seminário ricamente conhecido em nossa denominação, centenário, que graças a Deus conseguiu se reinventar na pandemia. E se reinventando na pandemia, surgiram os cursos EAD, à distância, né? O curso à distância. E nós somos agora um dos polos do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, e só que EAD. Então o seminário chegou na Ilha do Governador, e isso é uma bênção para os batistas, mas também ele é aberto a outras denominações, é de confissão protestante, mas de confissão doutrinária batista, mas ele é aberto para todas as denominações, aqueles que desejarem se inscrever. E o nosso pastor de ensino, pastor Cauli, levanta a mão aí, Cauli, este jovem pode tirar suas dúvidas. Eu acho que a gente tem um slidezinho, aí está lá, um slidezão, vestibular do Seminário do Sul. Você já pode se inscrever para agora, em agosto, começar a estudar e se capacitar. Quero também ressaltar aqui, queridos, o trabalho que vem acontecendo com os nossos adolescentes. O pastor Robson vai ficar aqui imbuído na semana que vem de trazer um vídeo aqui. Nós vamos receber alguns meninos que estão vindo aqui toda sexta-feira. E se você gosta de esporte, o negócio está crescendo tanto e tão rápido, se você ama essa faixa etária de juniores e adolescentes, e você quiser ajudar, abençoar, nem que seja só para ficar aqui, dar carinho, abraçar, nós estamos assim numa integração dos meninos e meninas aqui da igreja, com algumas crianças que estão vindo de um projeto. O pastor Robson abriu o nosso ministério, o Ministério de Juniores e Adolescentes, tem sido uma bênção. Eu gostaria muito que na semana que vem, não só além de conhecê-lo, nós estamos tentando trazer esse grupo, tem dado assim a casa de quase 50 juniores e adolescentes, começou com um pouquinho, cada sexta-feira tem sido bênção, tem gente doando Guaravita, tem gente doando biscoito, nessa sexta-feira teve até cachorro-quente, e nós ficamos felizes de ver esse envolvimento todo, esse engajamento. Queria que você estivesse orando, porque em breve vem aí o jiu-jitsu, muita coisa. A rede de adolescentes está promovendo por conta própria uma reforma na quadra. Você acredita nisso? É isso mesmo.
Eles estão promovendo uma reforma na quadra, estão fazendo campanha, estão levantando recursos. Já para uma primeira parte nós já temos o recurso. Nós estamos estudando como nós podemos, como igreja, entrar para ajudar, porque eles querem ter ali a quadra dentro por causa do estacionamento. É difícil manter muito tempo, então a gente reforma porque os carros domingo, durante a semana, estão estacionando ali. Então, mas nós queremos dar uma melhorada na nossa quadra, fazer uma linda pintura, reformar a nossa quadra, e eu queria que a nossa igreja estivesse assim, orando por esse trabalho, orando para que Deus pudesse realmente estar nos abençoando nesta direção. E se você desejar participar, você faça com alegria, com louvor, muitas coisas, né? Eu fico muito feliz aqui, como o pastor Milton colocou, todas as gerações da nossa igreja são importantes. Quando eu vejo aqui o nosso coral Louvor Delas ensaiando durante a semana, né? Uma faixa etária mais experiente, gente de Deus servindo, os nossos jovens. O pastor Gesiel agora está pregando na igreja do Calvário, com tanta atividade. Se envolva, participe, porque será bênção para a sua vida. E nada disso tudo, nada dessa estrutura toda acontece assim, com um anjo chegando lá na conta da igreja e depositando. Você acredita que uma vez eu tive a informação de que isso foi verídico, de um testemunho de uma pessoa que disse que recebeu um cheque de Jesus e estava assinado assim, Jesus Cristo. E aí a pessoa foi confrontada: mas você conseguiu sacar? Sim. Fui na boca do caixa e o caixa disse: Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão, Jesus, ele nos abençoa, mas eu acho que cheque ele não assina, não. Deus abençoa a sua igreja através da sua fidelidade, da fidelidade da igreja. Quem tem visto, experimentado essa alegria, às vezes, irmãos, nessa hora fica meio triste assim, os crentes que não gostam de ofertar, que não têm a prática do dízimo. Aí, mas quem tem, às vezes fica até esperando esta hora chegar. Para quê? Porque é uma alegria para nós. E se não tiver, não adianta, porque não é oferta. Oferta tem que ter alegria, gratidão no coração. Por quê? Nós ofertamos porque já fomos abençoados. Como também já disse o pastor Milton aqui na intercessão, nós não estamos aqui barganhando com Deus, aonde nós temos que dar alguma coisinha para Ele, para depois Ele dar uma coisona para a gente, né? Porque a gente pensa assim, né? Eu dou uma coisinha, Ele dá uma coisona. Eu dou um dízimozinho e Ele me dá uma bençona, né? Como nem sei se existe bençona, mas é isso. O que nós somos, irmãos, é fiéis ao Senhor. Aqui nós cremos na semeadura espiritual, eu creio nisso. Quem semeia, colhe, só que não é só financeiramente falando, é em tudo na nossa vida. A lei da semeadura espiritual, na minha opinião, uma das leis que rege a nossa existência, e isso tem a ver também com as questões financeiras. Semeie, oferte, seja fiel com o seu dízimo, seja liberal. Uma pergunta que uma vez mexeu muito comigo nessa área: se dependesse da minha fidelidade, da minha generosidade, como membro da igreja, como estaria a igreja em que eu sou membro? Passa por nós. Você que está nos visitando, fique à vontade. É um privilégio para nós. Isso aqui é uma responsabilidade da igreja. Você fique à vontade para participar, se desejar ou não. São muitos projetos, nós estamos em muitos lugares através da obra missionária, tantos projetos aqui na Ilha do Governador. Você pode fazer isso através do débito automático, lá à porta. Você pode usar o envelope no gasofilaço, nessas caixinhas aqui de madeira. Gostaria mais uma vez de carinhosamente pedir aos irmãos aqui que de forma nenhuma assim, passem na frente entre os surdos e a intérprete. Com muito carinho o pastor quer pedir isso para qualquer coisa. Se vier aqui à frente dar um recado, se acontecer alguma coisa, às vezes você percebe que eu até tenho que sair, eu vou por aqui, para evitar passar ali, especialmente entre, né, a câmera e os nossos queridos surdos. Estão com um grupo hoje bonito aqui, essas 4 irmãs. Então, vamos adorar o Senhor com alegria. E aí no banco tem um QR Code. O adesivo é do ofertório. O papelzinho é para você se integrar numa célula. Vamos ficar de pé na galeria, aqui embaixo. Nós estamos com uma dificuldade com a entrega da internet. Desde manhã. Nossa internet está oscilando. A nossa equipe está lá em cima se virando nos 70.
e estamos assim com a dificuldade da operadora, e eu acho que nem o culto online está no ar, foi e caiu. Então, se você conhece alguém que está te perguntando, explica que eles estão trabalhando, tem a ver com a operadora. Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, com alegria, vamos ofertar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Senhor, nesta noite eu quero colocar a vida do teu povo nas tuas mãos. Queria te pedir uma bênção muito especial para aqueles irmãos que têm servido ao Senhor com fidelidade e com liberalidade. Ó Deus, obrigado, porque esses irmãos são muito importantes para nós, porque eles têm feito com que esta igreja avance, eles têm feito com que esta igreja seja resposta do Senhor para muitas pessoas. Obrigado, Deus, porque há um grupo de irmãos e irmãs aqui que tem sustentado esta obra. Aqueles que ainda por qualquer outro motivo não fazem parte desse grupo, que o Senhor possa os abençoar da mesma forma, para que eles tenham a alegria e o privilégio, não o medo, mas o privilégio de te servir através dos dízimos e das ofertas. Abençoa a vida financeira da tua igreja, abençoa a vida financeira das famílias da tua igreja, que nesse tempo o favor do Senhor seja derramado sobre nossas finanças, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, você pode sentar. Eu quero chamar o irmão Nelson e a irmã Augusta aqui, por favor. Eles vão dar aqui um breve testemunho. Eu ia começar essa série com Joyce, ela ia dar um testemunho, já que ela falou comigo de algum tempo, sobre a célula dela. Cadê o irmão? Isso, vem cá. E eu queria que vocês ouvissem isso, um pouquinho do que Deus faz. Isso, os adolescentes estão assim, né, irmãos? Antigamente eles ficavam esperando o pastor falar alguma coisa, agora eles são assim, eles levantam e vão, vem aqui em cima, vem aqui. Se você tem um filho que tem entre 8 e 12 anos, 12 e 16 anos,
nesse momento, as células de juniores e as células de adolescentes se reúnem. O pastor Robson está descendo para encontrá-los. Então, entre 8 e 16 anos, nós temos aqui 2 células. Nossa igreja é uma igreja que tem trabalhado com células. Então, nós temos as células que acontecem aos domingos e as células que acontecem durante a semana. E eu vi um testemunho, nós vamos transformar isso em vídeos, como eu prometi para a Joyce, assim, já tem uns 5 anos. Ela está aqui há 1 ano e pouco, mas eu prometi aí 5. Mas eu quero que o testemunho dela venha também. Eu queria, assim, no Minuto Célula, para você ver o que Deus faz, a importância de Deus colocar você numa célula. Por que uma célula? Há 10 anos eu sou pastor nessa igreja, irmãos, e há 10 anos eu recebo pessoas frustradas, que tiveram muitos problemas com a igreja em célula, muitos. Eu tenho o maior carinho por esse povo que chega às vezes, infelizmente, até machucados. Isso virou até literatura. Se você nunca leu, leia, Feridos em Nome de Deus. Já pensei em fazer um congresso aqui sobre abusos espirituais. Existe o abuso teológico, também existe o abuso sexual e existe o abuso espiritual. E às vezes, em nome de sei lá do que, pessoas foram marcadas de forma difíceis e que trouxeram dificuldade. Mas em nossa igreja não é assim. A sua experiência lá não será a experiência aqui. E o testemunho que vamos começar a ouvir nos cultos é para ajudar a você a chegar sobre você entender a importância da célula. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco, não só hoje, mas em toda a nossa vida. Queria compartilhar com os irmãos o testemunho sobre a nossa estada ali na célula. Nós somos muito bem recebidos aqui na igreja pelo irmão Roselito, da irmã Mary, e recebidos muito bem também na casa deles, onde é realizada a célula. Não só por eles, mas também por todos que frequentam ali aquela célula. Somos muito gratos a Deus por nos colocarmos ali. Há cerca de 2 meses atrás, mais ou menos, irmãos, o nosso netinho teve um problema de saúde. Ele teve uma convulsão e nós já ficava com os lábios um pouco roxos. Nós assim saímos desesperados com uma clínica próxima ali à nossa residência em Ramos. E chegando lá ele não respondia. E ali foi solicitada uma ambulância lá da Tijuca. E o meu primeiro pensamento foi pensar nos meus irmãos da minha cela para me ajudar. E também liguei para o pastor Nilton. E ligando para o irmão Roselito, né, contei da situação, que ele estaria sendo transferido ali para Pronto Baby na Tijuca. E ele disse que ia acionar a célula logo em seguida, para que os irmãos estivessem intercedendo pelo João Pedro. Abrindo um parêntese, o João Pedro já é um milagre, porque durante a gestação, ele, aquele exame morfológico, já deu que ele teria um problema de rins e um problema talvez de fígado. E ali nós já começamos a interceder por ele. E o primeiro milagre já aconteceu ali, quando após o nascimento dele, fizemos uma série de exames, e pelo que indicava aquela exame morfológico, ele já teria que nascer já fazendo hemodiálise. E agora, após vários exames feitos, o João Pedro, graças a Deus, não apresenta nada, e eu entendo que foi um milagre de Deus, que ele já está curado dessa enfermidade. Mas voltando aqui, falando com o irmão Roselito, e ele nos tranquilizou, inclusive, foi muito, porque a gente estava com o nosso coração muito apertado, e nós nem sabíamos. E ele foi recebido lá, e o irmão Roselito tem a filha dele, a doutora Raíssa, que é médica lá na Pronto Baby, e ela estava de plantão naquele dia. Como o pastor Maurício pregou pela manhã, né? Jesus com tantas coisas, mas mesmo assim, ele nos vê, e ele cuida de nós. Eu entendi que ele estava cuidando da gente quando o irmão Roselito falou: minha filha está de plantão hoje e ela vai dar uma atenção assim para ele. Então, depois ele nos deu o retorno, que ele já tinha retornado, né, depois dessa transferência lá para Tijuca, e ele estava bem. No dia seguinte, ele também me deu um outro retorno, e a cada vez mais acalmando assim os nossos corações. Eu entendo que é importante nós estarmos integrados a uma célula. O pastor Maurício vem falando isso já há um bom tempo, né, que a gente tem frequentado aqui. Nós, mesmo feridos, ou doentes, ou magoados, ou tristes, nós podemos ser bênção
na vida de algumas pessoas. E como eu fui muito abençoado, assim, eu sou grato por fazer parte daquela célula, desse grupo de irmãos que estamos juntos ali todas as terças-feiras. Até por um problema de saúde, teve 2 terças-feiras que eu não pude ir. Fiquei muito triste por não poder estar ali com os irmãos. Que os irmãos possam estar procurando se integrar. Às vezes, como o pastor já falou, às vezes é muito difícil vir do trabalho, na correria, mas a vida não é fácil. E a gente tem que perseverar para obter também algumas vitórias. Podem sentar. E eu acho interessante, irmãos, porque eu nem fiquei sabendo disso. Quando ele fala que irmão Roselito é o líder da célula. Agora foi o som, hein? Aí, Paulinho, achou o botão. Louvado seja Deus. Queridos, nós louvamos a Deus por isso. Em alguns lugares, irmãos, existe um ciúmezinho assim no pastor. Aqui não tem isso não. De que o pastor tem que ser o que sabe de tudo, que cuida de tudo, que faz de tudo. Eu louvo a Deus, irmãos. Por isso que na semana passada nós tivemos aquela cerimônia aqui, onde eu disse, eu não sabia disso. E eu trouxe um testemunho. E você que é líder de célula, está nos ouvindo, vai começar a separar. O próximo é Joyce, já esteja preparada, Joyce. Semana que vem eu quero que ela dê um testemunho lindo do que Deus fez numa célula. De você chegar numa célula, de você se abrir, é lugar de cuidado, é lugar de pastoreio, é lugar de você compartilhar as dores. E olha como é que Deus faz. Doutor Roselito, né, que é um dentista, com a sua esposa. Hoje tem a doutora Raíssa, que é pediatra. Quem poderia imaginar, né, que a filha do líder da célula estaria no hospital? A pergunta que eu faço é: esse casal vem lá de Ramos para cá. Se ele tivesse ficado só aqui, lá de Ramos, estão vindo de carta de transferência da central de Olaria, tivesse só frequentando os domingos, será que ele teria conseguido o telefone para falar com o pastor? E foram auxiliados, foram cuidados. Deus abençoe essa liderança. Ser líder de célula não é só dirigir uma reunião na terça, na quinta, na quarta, na sexta. É ser esse pastor, essa pastora durante a semana. Eu louvo a Deus, irmãos, por essa visão. Procure essa semana. Eu não sei se a internet está impossibilitando de colocar aqui as coisas no telão, tá? Se tiver, não. Ah, tá, porque aí podia, mas estão trabalhando lá para resolver o culto online. Marcos capítulo 2, a série Jesus. A série Jesus. Marcos capítulo 2, a gente consegue colocar o texto bíblico? Aí, Marcos capítulo 2, quero ler com os irmãos sobre sobre esta série de mensagens. Se você não assistiu de manhã, assista a palavra da manhã. Se você veio de manhã e vai ouvir isso de novo, nós vamos entrar agora nesse tempo maravilhoso, queridos, de pensarmos sobre o ministério de Jesus. Somos muito bons em falar do Natal, do seu nascimento, da Páscoa, da morte e ressurreição. Hoje cantamos uma grande verdade bíblica de que Jesus vai voltar e que aqui realmente não é o nosso lugar de destino final. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Amém, irmãos? Maranata, vem Jesus. Mas às vezes a gente fica um pouco distante do ministério, porque a Bíblia diz que assim como Jesus andou, nós devemos andar também, diz o apóstolo Paulo. E pensarmos sobre isso é importante. Marcos capítulo 2, Jesus está agora de novo em Cafarnaum. E depois do texto que li, a sequência que escolhi para esta noite de manhã, para esta noite, é o texto de Marcos capítulo 2. Poucos dias depois, verso 1, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava,
e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, observe que está no plural, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Podemos repetir a frase de Jesus? Volta um pouquinho. A frase de Jesus para o paralítico, todos juntos a uma só voz. Pode passar? Mas alguns dos escribas estavam assentados e ali arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Vou repetir: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Alguns domingos atrás eu usei esse texto no momento de intercessão. Quarta-feira eu iniciei na Igreja Batista do Calvário, oro pelo nosso interinato lá, uma exposição do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Marcos, e falei sobre o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Sepultamento da irmã Vanja, mãe do nosso querido Rafael, esposa do irmão Francisco, que está aqui nessa noite. Glorificamos a Deus em memória nesta manhã, sua vida. Eu usei esse texto. E eu queria nessa noite, queridos, pensar com você sobre algo que me parece que fugiu da preocupação do povo. Esse é um texto que me revela muitas coisas. Esse é um texto que fala ao meu coração de forma bem pastoral sobre algumas coisas muito importantes. Por exemplo, o lugar da casa na eclesiologia bíblica. Por que será, irmãos, que os apóstolos, depois que Jesus foi para o céu, depois que Jesus foi assunto aos céus, a Bíblia diz que eles perseveravam na tradição dos apóstolos? Por que a igreja em Atos capítulo 2 estava reunida nas casas e no templo? Por que o ministério do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 28, Paulo vai dizer: eu nunca vos deixei de anunciar a palavra de Deus publicamente e nas casas? Por que quando ele termina a carta dele à igreja em Roma, ele coloca uma lista de igrejas que se reuniam nas casas? Será que isso é só uma estratégiazinha humana para fazer a igreja crescer? Ou é uma ferramenta que Jesus usou? E se isso é uma estratégia, então Jesus usou uma estratégia. Para pregar, ele pregava em parábolas, mas a igreja viu Jesus publicamente e com um grupo menor. Publicamente no templo, ele ensinava na sinagoga. Olha o que o texto: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Provavelmente na casa de Pedro ou da sogra de Pedro. Jesus amava uma casa, e eu, como sou apaixonado por isso, Jesus amava uma célula. E esse culto aqui, essa célula aqui estava lotada. E a gente vai falar sobre estar lotado aqui daqui a pouco. E esse pessoal que chegou, esses 4 homens, que a gente costumeiramente acha que eram 4 amigos, mas a Bíblia não diz 4 amigos, mas talvez só verdadeiros amigos fariam isso, por algo de ser tão difícil aqui. Pastor Álvaro Trindade, como disse naquele dia que ministrei aqui, falava que eles estavam bem longe, porque eles não sabiam que a casa estava lotada, que não ia dar para entrar. Estava difícil. Porque se eles soubessem que estava lotado, dava para entrar, eles não tinham saído com um homem paralítico na mão, na maca.
Eu não sei aqui quem é das cidades do interior do Brasil que se levavam o corpo de alguém que amamos, que partiu, na mão. Isso é uma tradição, especialmente nos interiores do nosso país, de sair da casa até o cemitério com o caixão na mão. É duro, irmãos, não é fácil. Nós aqui que passamos por isso, às vezes tirar da capela e levar até o lugar já é difícil. Imagina a caminhada até o cemitério. Esses homens não sabiam que estava lotado. Isso enriquece o texto, porque se soubesse, talvez não teriam deixado. E quando eles chegam, eles se deparam com um problema, mas são homens visionários. São pessoas que não se deixam levar pelo costume. O costume é entrar pela porta. Mas se não dá para entrar pela porta, eu vou fazer aquilo que ninguém faz. Eu acho, irmãos, que foi a única vez na história do mundo que um paralítico desceu pelo telhado. Arruma a corda e sobe. Por quê? É gente visionária. Esses homens são extraordinários. Se tivesse 4 deles aqui em cada igreja, eu acho que Jesus já tinha voltado. E eles fazem um esforço. Eu perguntei isso naquele grupo de irmãos. Quero louvar a Deus pelos que conseguiram chegar naquela capela. Eles levaram aquele homem aos pés de Jesus para quê? Para que ele fosse curado, não há dúvidas. Aqueles homens não saíram de onde saíram para chegar lá e ouvir o que eles ouviram. Eles chegaram com um homem lá, paralítico, e o desejo do coração deles era um só. Ou não consegui enxergar isso no texto, que ele fosse curado. E o que Jesus diz? A primeira frase que os irmãos leram aqui: e vendo-lhes a fé. Eu gosto de sinalizar isso no plural, quando nós estamos fazendo a leitura aqui, e vendo-lhes a fé, porque logo a gente acredita que a fé era um dos 4 homens que levaram. Mas esse homem, ele podia falar, ele era paralítico. Eu acredito que vendo-lhes a fé, era a fé dele também. Por que eu coloco isso? Pela teologia bíblica de que eu não sou salvo pela fé do outro. E vendo-lhes a fé dos 5, porque para fazer o que fizeram tinha que ter fé. E Jesus diz assim: e vendo-lhes a fé disse: filho, teus pecados estão perdoados. Por quê, irmãos? Nesta série onde nós estamos compartilhando sobre o ministério de Jesus, eu quero relembrar você algo que não é novo, mas que precisa ficar vivo no nosso coração. E isso, infelizmente, não agrada a muitos. O que Jesus me ensina aqui? Que a prioridade do Evangelho é perdoar pecados. Que Jesus veio para salvar. Que Jesus veio para buscar os que estavam perdidos. Esse é um texto que me ensina a crer em milagres. Claro, oramos sobre ele domingo passado. Por isso que o valor do domingo para mim é incrível. Porque estarmos juntos, quando nós estamos juntos como igreja, é um ambiente em que tudo pode acontecer. É claro que nós cremos num texto de milagres. É claro que nós cremos num Deus de milagres, senão não orávamos aqui. Mas essa não é a prioridade. E talvez nós não lidamos com tanta seriedade a ideia de perdão de pecados, porque nós não lidamos mais e abandonamos, talvez, as consequências do pecado. E por isso sermos perdoados parece algo banal. Jesus diz assim: filho, seus pecados estão perdoados.
seus pecados estão perdoados. Ninguém entra no céu sem o perdão de Deus. Quem não for perdoado será condenado. E esta geração de crentes, de mensagens, de igrejas que estão por aí hoje, fazendo o trabalho delas, a impressão que eu tenho, que é a minoria, espero, talvez tenha medo de sinalizar para você de que o inferno existe e de que vai para lá quem não foi perdoado. Nós não podemos brincar com a vida espiritual. Nós precisamos anunciar ao mundo que Jesus nasceu para perdoar o homem que crê. Observe que antes dele dizer, filho, estão perdoados os seus pecados, o evangelista, ele é detalhista. No versículo 5, vendo a fé que eles tinham antes do perdão, a fé. Aí faz todo sentido, João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não é perdoar a todos, mas é perdoar quem crê nele, é quem exerce a fé no seu filho, no primogênito, aquele que creu. Jesus está dizendo para todo mundo aqui, que ele veio em primeiro lugar para perdoar pecados, para salvar. Só que hoje há uma geração que não quer pensar em condenação, porque isso não é politicamente correto, porque isso afasta, amedronta. Queridos, é com muito amor que eu quero dizer algo para você que me ouve nesta noite: arrependa-se dos seus pecados. Jesus disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. O evangelho de Jesus, a série, é o evangelho de arrependimento de pecados. Pensei que você fosse dizer amém. Muitos problemas que nós vivemos hoje na nossa vida emocional, na nossa vida financeira, no nosso casamento, vem porque a gente não conseguiu entender ainda pecados. Jesus chega no meio de um culto, meio que apoteótico, né? Um negócio assim, a casa. Ele disse: filho, conserta a tua vida com Deus. O maior milagre que existiu, que existe e existirá, é o ser humano ouvir Jesus dizer assim: filho, seus pecados estão perdoados. Que libertação, que peso, que leveza é você saber que você foi perdoado por Jesus. Não há mais nenhuma acusação para os que estão em Cristo Jesus, amém? Por que isso? Por que a gente dá amém? Por que a gente fica feliz sem saber que não há mais nenhuma acusação? Porque você foi perdoado. Porque os pecados que faziam separação entre eu e o Senhor, como disse o profeta Isaías, que tem uma visão clara do que o pecado fazia. O pecado traz separação eterna, o pecado condena o homem à morte. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que o salário, a recompensa do pecado é a morte. É por isso que Jesus não se permitiu tirar o foco da sua pregação nessa perspectiva. Ele não estava sendo duro, ele estava sendo amoroso. É que esse conceito de amor que muitos defendem hoje não é o conceito de amor da Bíblia, de um amor que aceita tudo. Esse é um amor, irmãos, que nos confronta. Esse é um pai que nos disciplina. E louvado seja Deus pela disciplina de alguém que me ama. Como eu agradeço a Deus às vezes que minha mãe e meu pai me corrigiram. Como foi importante para o meu caráter, para a minha formação, ser corrigido.
e só é corrigido quem tem alguém sobre ele que o ama verdadeiramente. Nós precisamos lembrar que Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Isso alcançou o seu coração? Isso alcançou a sua vida? Você já foi perdoado? Você também chegou paralítico diante do Senhor? A paralisia espiritual que nos impedia de nos aproximarmos até Deus. Muitas vezes nós chegamos aqui andando, mas a gente tem a ideia de que chega andando. Às vezes a gente é carregado pelos problemas. Nós somos carregados pelas lutas, pela esperança, mas sempre carregados muitas vezes. Essa noite eu queria que você pudesse redirecionar o seu relacionamento com Deus. Não para receber algo dele que não fosse o perdão dos pecados. Para o céu não vão os batistas, para o céu não vão os presbiterianos, para o céu não vão os católicos, para o céu não vão os espíritas, para o céu vão os perdoados na cruz do Calvário. E essa oportunidade é para todos, mas não é automaticamente de todos. É necessário você crer. Por isso que eu digo que Jesus diz: e vendo-lhes a fé. Eu incluo o paralítico porque a fé dos amigos não poderia salvar ele, porque Ezequiel diz que as uvas verdes que embotaram os dentes dos pais não embotarão os dentes dos filhos. Você não paga pelo pecado do outro. A alma que pecar, esta morrerá. Eu sou responsável diante de Deus pelas oportunidades de salvação que Ele me deu. Eu sou responsável diante de Deus. Nós aqui não ensinamos a perda da salvação, nós respeitamos os nossos irmãos pentecostais que pensam diferente dessa forma. Amém, é a maneira como eles encontraram de ler a palavra. Caminhamos juntos, somos irmãos, mas nós pensamos radicalmente diferente. Porque se eu precisar ser salvo e para chegar no céu me manter santo por mim mesmo, já era. Se a doutrina da perda da salvação é uma grande verdade, irmãos, eu acho que não vai ter ninguém no céu, porque todos nós vamos perder a salvação. O céu será os anjos, os querubins, os serafins e Jesus e os que a Bíblia já disse que estão lá. É essa multidão aí que a Thaís biblicamente nos convidou sem saber o que ia pregar. Não vai acontecer. É um povinho só. O céu é para aqueles que se arrependeram e creram em Jesus Cristo para perdão dos pecados. Enquanto nós não nos reposicionarmos sobre as consequências do pecado que nos separa de Deus, que nos separam dos outros. Eu disse aqui que o salário do pecado é a morte, mas também você olha para Adão e Eva, quando o pecado entra, a primeira confusão não chegou por causa da Eva ou por causa do Adão. A confusão chegou por causa do pecado, que já trouxe briga, acusação, trouxe consequências econômicas, consequências financeiras. O trabalho foi redirecionado, o pecado atingiu a raça humana de forma integral. Nossos relacionamentos. Pastor, eu não tinha percebido isso tudo numa frase. Filhos, teus pecados estão sendo perdoados. Jesus está pregando o que aqueles amigos, homens, não queriam ouvir. Eles chegaram lá para receber o quê? Levanta-te e anda. A mensagem da igreja é uma mensagem que agrada os céus e não o mundo. E que de vez em quando agrada as pessoas, sim, qual o problema? Jesus está sendo maravilhosamente sábio em nos relembrar de que Ele veio para perdoar os pecados. Pastor, você não sabe com o que eu estou envolvido. Pastor, não, mas para esse pecado aqui tem jeito, porque Jesus dá jeito. Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus dá força. As pessoas são transformadas.
A igreja é o lugar dos ex mesmo. Tem muito ex aqui. Ex um monte de coisa. Por quê? Porque nós éramos uns. Nós éramos um antes do pecado. E agora somos nova criatura em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu sou cristão? Porque eu sou evangélico? Porque eu sou batista? Não, porque eu fui perdoado. E quando Jesus vê alguém perdoado, o Espírito Santo é derramado. E quando o Espírito Santo é derramado, você sai, você renasce, você vive. Porque antes nós estávamos mortos nos nossos pecados. Arrependa-se hoje, volte-se para Jesus. Viva uma vida que agrada a Cristo. Mesmo que isso talvez desagrade a alguns. Mas eu queria que nessa noite, diante da urgência dessa pregação para nós, eu queria apelar à visão missionária dos irmãos. Por que essa casa estava lotada? Por que lá em Apocalipse João viu uma multidão? Por quê, irmãos? Porque Jesus quer salvar pouquinhas pessoas? Porque quantidade não importa. Bom mesmo é um culto vazio. Bom mesmo é quando está só o pastor e algumas pessoas. Falta de visão missionária. Falta de visão do que as pessoas vão sofrer se forem para o inferno. O inferno é real. O inferno é real. E você não quer ir para lá, amém? Você foi salvo de lá, para sempre, amém? Mas e o mundo? E as pessoas? Esses homens aqui não tinham nem ideia do que estavam fazendo no sentido espiritual. O texto não me permite afirmar que eles eram pessoas assim. Não me dá. Mas eu quero olhar para esses homens e dizer assim: gente, nós estamos carregando quem? Não pode ser na força, ok? Não é para trazer ninguém à força. Vai para o culto, vai para a igreja, segura aqui, vai. Não, nada disso. Mas e a nossa preocupação? Não, mas se... Acho que vai ter gente que vai brigar comigo depois, mas eu vou falar. Se está eleito vai ser salvo. Então para quê? Que isso, irmãos? Para que pregar o evangelho então? Para que nos mandou ao mundo? Para despertar a eleição? Ou para evangelizar o pecador? A salvação é um milagre de Deus. O homem não se salva não. Quem salva é Deus. Ele que é soberano. Mas para que, irmãos, que ele mandou a gente ir pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Se eu tivesse descoberto que eu não sou um eleito, eu ia fazer dessa terra o meu céu, porque nem a cruz de Jesus dá jeito. Porque nem a ressurreição pode mudar a minha configuração de nascimento. Eu nasci condenado ao inferno. E nem o amor de Deus pode mudar essa história. Eu não consigo entender isso. Vou para o céu assim mesmo. E se eu chegar lá e entender que estava errado, graças a Deus eu entrei por sua misericórdia. As pessoas estão morrendo, irmãos. As pessoas estão morrendo. E nós estamos preocupados com o quê? Nossos familiares, irmãos, estão indo para o inferno. Essa geração aí que entope as igrejas, de repente, daqui a 100 anos, como diz Paul Washer numa mensagem, pode estar sendo condenado ao inferno. E nós estamos satisfeitos com a nossa vidinha aqui. Nenhum problema. Jesus não está preocupado com o número. Jesus não está preocupado com nada disso. Isso é coisa de pastor, isso é coisa... Irmãos, eu ouvi isso de um pastor e a conversa não terminou bem, não. Amor missionário. Quem chora pelas almas e aprendeu biblicamente o que é o inferno. Se nós sabemos de onde nós somos libertos,
Se nós sabemos de onde nós somos tirados, nós não podemos viver conformados de irmos para lá sozinhos, para o céu, de sairmos de lá sozinhos. Me perguntaram um sonho. No podcast que a gente gravou aí com simplesmente, o pastor Gesiel falou assim: um sonho, pastor. Eu podia ter dito ver o meu filho no Barcelona, no Real Madrid. Podia ter dito ver minha filha nas Olimpíadas. Mas eu disse um avivamento na Ilha do Governador, para que nós possamos voltar a viver a obra de um evangelista, como Paulo diz para Timóteo: cumpra com a obra de um evangelista. E aí as multidões fazem sentido. As multidões fazem sentido. Por quê? Porque eu quero esvaziar o inferno. Porque eu quero fazer parte de uma geração que mete a pé na porta do inferno e não pede nem licença. Entra no poder do Espírito Santo. Vocês não vão ficar aí, porque enquanto Jesus não voltar dá tempo. Depois não. Por isso, pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Não é sobre a palavra. Não é o que você pensa da palavra. É porque eu acho que é a palavra. A minha opinião sobre a palavra. Não é o que o youtuber diz sobre a palavra. É pregue a palavra, para que o homem entenda a necessidade de ser perdoado, para que o inferno não seja uma realidade para ele. Você está preocupado com isso? Quantos cultos nós poderíamos estar fazendo aqui por domingo, irmãos? Quantas pessoas nós podíamos estar batizando por ano, irmãos? Quantas pessoas nós estamos discipulando que estão vindo lá do mundo, perdoada pelos pecados, cheio de dúvidas, como nós entre os pastores às vezes brincamos e falamos respeitosamente, cheio de carrapichos, ainda cheio de coisa no meio da lã, chegou, virou ovelha, mas está machucada, está ferida, tem dúvidas. Mas o povo só quer pensar em pregar, cantar, virar não sei o quê, bater não sei quantas visualizações. A igreja está, às vezes, perdendo seu foco, quando nós deveríamos estar preocupados em arrancar as pessoas da mão de Satanás, e isso deveria nos levar às lágrimas. Qual foi a última vez que você chorou porque o seu prédio, onde você mora, se Jesus voltasse hoje, quem somos nós para julgar, né? Hipótese nenhuma, quem sabe? Senhor, eu estou aqui, a minha vila. Senhor, me manda para o campo missionário, vai te mandar para a China, se você não é missionário na vila onde você mora, na rua onde você faz, no seu trabalho. Só é missionário quando tem um projeto da igreja, quando tem uma ação da igreja, quando o pastor pede alguma coisa, quando o líder da célula faz uma mobilização, aí eu me envolvo. As pessoas estão indo para o inferno, vivendo o inferno, porque o que é o inferno, irmãos? O inferno é onde Deus não está. Se tem um lugar que eu acredito que Deus não está, é no inferno. E mesmo sem estar lá, Ele manda, Ele controla. Porque o inferno não tem vida própria, não. O inferno só age com a permissão de Deus, porque Ele é soberano. Uma pessoa sem Deus pode ter dinheiro, uma vida bonita, linda, ser uma pessoa ética, ser uma pessoa boa, de caráter, mas ela não descobriu ainda que a vida dela é um inferno. E nós, irmãos, estamos fazendo o que para mudar essa realidade? Eu queria que nessa noite, na instrução desses amigos, eu queria semear no seu coração hoje. Nós vamos baixar de 7.500 para 5.000 pessoas. Eu não sei por quanto tempo eu vou ser pastor na Ilha do Governador, irmãos, aqui no Tauá, mas eu gostaria de que muitas pessoas desse bairro fossem salvas por Jesus.
se possível dezenas, centenas, se possível milhares, se Deus me permitir, milhões. Eu queria que você escolhesse 5 nomes. Eu queria que você começasse a se preparar. Eu quero lançar uma semente na nossa igreja. Nós temos tido em média, tá? Em média, de presença. Não estou contando a questão online. Senão ia ser muito mais. Sem medo aqui de errar. Contando as crianças. Em média aí umas 500 pessoas por domingo. Diferentes. 200 e pouco de manhã, 300 à noite, 300 à noite, 200 e pouco de manhã. Mais ou menos isso daí. Contando 500 pessoas hoje, irmãos. Eu já estou contando assim, 300 que não vão participar. Para a gente não ficar muito frustrado. Mas eu estou sonhando aqui, irmãos, em até o final deste ano, nós comunicarmos. Não estou dizendo evangelizar, salvar, porque isso é coisa do Espírito Santo. Salvação é milagre. Mas a gente comunicar o evangelho, pelo menos tentar, para 5.000 pessoas. Que isso, pastor? Nós vamos montar agora entre julho e agosto um dia. Nós vamos chamar do Dia do Amigo. Onde você será responsável por pelo menos tentar trazer 5 pessoas. E se ela não conseguir vir, ela vai ser alcançada com as estratégias que você vai saber. E nós vamos fazer isso 2 vezes ao ano. Dá 2.500 no meio do ano, mais outras 5.000 no final do ano. Mais 5 pessoas no final do ano. Nós vamos utilizar as festividades do Natal. E nós vamos tentar chegar. Não estou falando que a gente vai salvar 5.000 pessoas, que 5.000 pessoas vão vir para cá, que nada disso. Mas eu quero, como pastor, mobilizar a nossa igreja, para que pelo menos 5.000 pessoas que se relacionam conosco. Lá em casa deve ser no mínimo 20, 5 minhas, 5 da Aline, 5 do Lucas, 5 da Bruna. Na sua casa, 5. Do berçário aos idosos. Todo mundo. Em casa, aqui. Nós vamos nos mobilizar. Para que vidas sejam... Mas para quê, pai? Para que vidas sejam salvas. Para que Deus nos cure da infertilidade espiritual. Porque, gente, quando você observa uma pessoa que você convidou, que você trabalhou, que você abraçou, que você cuidou, aquela pessoa se decide, aquela pessoa se batiza, aquela pessoa começa a crescer na fé, a sua vida espiritual muda. Só um avivamento entre nós para isso acontecer. Estava no nosso planejamento, seriam 7.500 pessoas. Nós faríamos 3 eventos esse ano. Mas nós vamos fazer, evento não, né? 3 mobilizações. Eu queria que desde agora, desde hoje, você saísse daqui. Nós vamos colocar uma árvore. A árvore da bênção. O que é isso? No tempo oportuno, você vai trazer o nome dessa pessoa. E você vai colocar aqui o nome dos 5. Nós vamos orientar como isso vai acontecer. E você vai colocar esse nome lá embaixo. Como? Se vai ser numa parede, eu não sei. Mas eu sei que essa vai ser, para quando você chegar, se a pessoa vier aqui, vem aqui. Aqui, ó, seu nome. Tem 1 mês que a nossa igreja está orando por você. Esses nomes vão subir. E nós vamos passar alguns domingos aqui. Eles vão receber uma carta. Eles vão receber um e-mail. Eles vão receber um WhatsApp. Eles vão receber um vídeo. Nós queremos orar por pessoas. E talvez seja a primeira vez que você vai jejuar pela vida de alguém. Irmãos, nós não podemos negligenciar a prioridade de Jesus em perdoar as pessoas. Mas para o perdão precisa ter a fé, e a fé na palavra de Deus. A fé vem pelo?
Aquele homem chegou diante da palavra. Ele ouviu da palavra. Nós precisamos expor as pessoas à palavra, para que a fé salvadora se manifeste e o Espírito, por sua graça, seja derramado. Por que ser uma igreja de multidões? Porque nós queremos o inferno vazio, só isso. Por que nós queremos uma igreja de multidões? Porque eu quero o inferno vazio. E a Igreja Batista de Itauá não vai ficar fora desse tempo. Por quê? Porque nós queremos uma igreja evangelizadora, missionária. Irmãos, é muito bonito se emocionar, orar e fazer a oferta e, desculpa a expressão que eu vou usar, pagar o Léo e a Priscila para fazer a obra que é no nosso lugar lá. Ah, que bonito esse casal, essa família, nossa, que exemplo. E a gente vai ficar aqui assim. Quando é que a gente vai imitar eles aqui? Quando é que nós vamos fazer isso aqui? Levar as pessoas na célula, ver as nossas células abarrotadas de pessoas. Não tem como entrar. Aonde que está a estratégia? Multiplicar. A Igreja de Jesus terminou com quantos membros? 120 na ascensão. E depois 3, e depois 5. Todos os dias o Espírito está acrescentando à igreja os que estão sendo salvos. Até hoje. Até hoje. Queria orar com você. Queria que você pensasse agora em 5 pessoas. Se você não conseguir lembrar ainda de 5 pessoas, se for muito difícil para você pensar em 5 nomes que você quer influenciar, talvez isso já mostra para você hoje a falta de foco missionário da sua vida. Talvez hoje você já, nossa, mas 5 não é muito para mim. Mas por quê? Porque você está só relacionando com crente, porque você só quer saber do cafezinho com crente, porque é só açaí com crente, porque você está aí só na sua célula com crente. E as pessoas indo para o inferno. E a gente chega aqui e diz que ama Jesus. Irmãos, essa palavra é de despertamento para a igreja nessa noite. Queria muito que você pudesse. Está aí, ó. Já a nossa equipe aqui é fantástica. Ore por 5 amigos. E se você está aqui nessa noite e não entregou a sua vida a Jesus, se você está aqui nessa noite e não tem o perdão dos seus pecados, ou então quer confessar publicamente que quer Jesus como Senhor e Salvador, que tem fé que Jesus veio para perdoar os pecados e que a Bíblia está certa, não é que sou eu não, a Bíblia que está certa. Quando ela foi recitada aqui em Romanos capítulo 8, que o salário do pecado é a morte, e você não quer fazer parte da multidão que vai para o inferno, mas você quer fazer parte da multidão que vai para o céu. Eu queria que você pudesse nessa noite tomar uma decisão por Jesus. Queria muito que você pudesse ter fé nele. Pastor, o que eu faço? Confessa a sua situação espiritual. Recebe de graça. O que tinha que ter sido feito difícil já foi. O preço foi alto. As pessoas dizem que a salvação ela é de graça. Não foi de graça não. Ela custou um alto preço a vida de Jesus. A salvação é pela graça. É dom. É presente que você não merece. Queria orar por você. Enquanto a igreja está de olhos fechados, queria te dar essa oportunidade. Alguém aqui que estava afastado do Evangelho, quer pedir o seu batismo aqui nessa noite, ou então quer tomar uma decisão por Jesus, quer se reconciliar com Jesus, quer ser um discípulo de Jesus, quer receber esse perdão, está paralisado pelos pecados, está com a vida parada, não consegue caminhar diante de Deus, porque não foi perdoado. Confessa hoje que Ele é a sua única salvação, o seu único caminho, a sua única verdade, para que Ele seja a sua vida. Se existem pessoas assim aqui nessa noite, erga a sua mão onde você estiver, assim, pastor, ore por mim. Levanta a sua mão onde você estiver e abaixa rapidinho. Deus abençoe, Deus abençoe. Pastor, ore por mim, estou voltando para o Evangelho, estou entregando minha vida para Jesus.
pastor, eu quero me batizar. Chega de ser amigo do Evangelho, quero um compromisso com Jesus, quero assumir quem eu sou diante de Deus, perdão dos pecados. Erga a sua mão onde você estiver. Se não, queria orar com a igreja agora, queria orar com você. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Você pode ficar de pé nesse instante. Queria que nesse momento você repensasse sobre o seu fervor espiritual. Eu queria que você pudesse olhar para o texto bíblico agora e repensasse como você está diante das multidões que estão lá fora. Há uma insensibilidade no seu coração. Povo apaixonado por Deus é um povo apaixonado por pessoas. Nós precisamos de gente para trazer na maca. Há pessoas que vão chegar aqui caídas. E quando eu falo levar a Jesus, não é trazer para cá, não, é levar a Cristo. Aqui é consequência do encontro que ele teve com Cristo. Para muitos o encontro vai ser aqui. Nós vamos cantar aqui com o Ministério de Louvor. Eu queria muito, muito. De repente você tem vergonha. Se você já tem os nomes e você já quer hoje trazer os nomes. Irmãos, assim, são de pessoas que nós queremos alcançar aqui. Ah, meu tio lá na Suécia. A gente pode orar pela conversão do seu tio na Suécia. Nenhum problema, nós estamos falando de pessoas aqui. E o propósito? O propósito é a salvação de vidas, a restauração. Se essa mensagem de alguma forma tocou o seu coração e você quer assim se entregar para esse projeto, queria que enquanto cantássemos você viesse aqui à frente. Queria que você pudesse já trazer os nomes e nós iniciarmos hoje em oração. Vamos cantar ao Senhor. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque não abro mão do Evangelho da cruz, mesmo Sai do que seu lugar. pedras venham contra mim. E com Sai do seu lugar, venha trazer os nomes que se você já tem. Vem pedir ao Senhor força, unção, vida de Deus. Coloque diante do Senhor o seu ministério, a sua vida. Sai do seu lugar. amor de Deus na cruz, eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder, eu olho pra Jesus, amor de Deus na cruz, nada pode parar, o autor da vida. Antes da gente cantar a segunda, com muito carinho, irmãos, são só esses irmãos que diante da palavra querem obedecer o chamado de Deus. Diante de nós estamos aqui. Nós vamos sair daqui assim para ouvir mais uma mensagem. Só esses irmãos aqui nessa noite, diante do grupo tão bonito que nós temos aqui, precisam de um tempo novo, de viver um tempo novo de Deus, de visitação do Senhor. Vou pedir para a gente cantar mais um pouquinho, para você refletir mais um pouquinho. Será que Deus não está contando com você? Não vai poder contar com você? Queria que a gente, enquanto cantasse, se você desejar, sai do seu lugar, vem aqui à frente para a gente fechar orando ao Senhor. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim.
Senhor, tem misericórdia dele do governador. Tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia das tuas igrejas. Tem misericórdia de nós. E nos usa, Senhor. Nós nunca precisamos, talvez, tanto de um avivamento para trazer ao nosso coração o quebrantamento necessário, para deixarmos de fazer aquilo que nos agrada, que nos traz elogios, honrarias, tapinha nas costas, e arregaçarmos as mangas e fazermos aquilo que Jesus nos mandou fazer, discípulos. Ajuda esta igreja, ajuda o colegiado de pastores desta igreja, ajuda, Senhor, esta congregação, esses irmãos, a realinharmos as nossas prioridades para as prioridades de Jesus. Queremos pregar ao mundo de que existe esperança e salvação. Nos usa. Nós queremos colocar esse projeto agora. Nós queremos alcançar, Senhor, milhares de pessoas, porque nós entendemos a teologia do perdão, porque nós entendemos a teologia do pecado. Nos ajuda, Senhor, a alcançarmos multidões para o Senhor, para esvaziamento do inferno e uma grande aglomeração no céu. Se a morte chegar e nos levar, ou levar aqueles que nós agimos, nós sentiríamos falta, estaremos entristecidos, mas teremos a esperança e a alegria de saber que estão com Cristo Jesus no céu. Nos ajuda, Senhor. Derrama e dá um batismo de evangelismo nesta igreja. Nos batiza, Senhor, com discipulado e com amor, para que saiamos do ativismo muitas vezes e façamos com que a Tua palavra nos orienta. Exorta-nos, edifica-nos, vivifica-nos, santifica-nos e usa-nos para o louvor da Tua glória. E a esses irmãos aqui que nesta noite vieram à frente, que haja uma grande manifestação do Espírito Santo do Senhor na vida de cada um deles, usando eles como eles nunca imaginaram. Em nome de Jesus, amém. Vamos para os nossos lares cantando esta canção mais uma vez para a glória de Deus. Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.